Leitura do livro Principais Julgados do STF e do STJ, comentados, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Competências legislativas. 3.21. Estados e Distrito Federal podem legislar sobre postagem de boletos de empresas públicas e privadas. Lei estadual tratando sobre o prazo mínimo para envio de cobranças. No Rio de Janeiro foi editada a Lei Estadual número 5.190, de 2008, que dispõe sobre o prazo para envio de cobrança por parte das empresas públicas e privadas no Estado. Confira o que diz a lei. Artigo 1º. As empresas públicas e privadas que prestem seus serviços no Estado do Rio de Janeiro ficam obrigadas a efetuar a postagem de suas cobranças no prazo mínimo de 10 dias antecedentes à data de seu vencimento. Parágrafo 1º. A fim de que se cumpra o que prevê a presente lei, as datas de vencimento e de postagem deverão ser impressas na parte externa da correspondência de cobrança. Artigo 2º. Em caso de descumprimento desta lei, aplicar-se-á ao infrator multa no valor de 100 unidades fiscais do Estado do Rio de Janeiro em favor do consumidor ou devedor a título indenizatório. Essa lei é constitucional? Lei estadual pode dispor sobre prazo para envio de cobranças ou isso afronta a competência privativa da União para legislar sobre serviço postal? Pode sim. A lei é válida. Foi o que decidiu o STF. Os Estados-membros e o Distrito Federal têm competência legislativa para estabelecer regras de postagem de boletos referentes a pagamentos de serviços prestados por empresas públicas e privadas. Compete à União manter o serviço postal. A União faz isso por meio dos Correios. A Constituição Federal também assegura à União a competência privativa para legislar sobre serviço postal. Os serviços postais são regulados na Lei nº 6.538 de 78. Ocorre que essa competência privativa para legislar sobre serviço postal restringe-se à regulação do serviço que é prestado de modo exclusivo pela União, que, por envolver a comunicação em todo o território nacional, serve aos interesses de toda a comunidade como instrumento de integração e coesão nacional. A prestação exclusiva de serviço postal pela União não engloba a distribuição dos boletos bancários, de contas telefônicas, de luz e água e de encomendas, pois a atividade desenvolvida pelo ente central restringe-se ao conceito de cartão postal e correspondência agrupada, conforme a DPF 46. Isso significa que empresas privadas podem fazer os serviços de distribuição de boletos, contas e encomendas. Logo, não se evidencia usurpação da competência da União para legislar em matéria de serviço postal. Haja vista que a atividade prestada pelas empresas públicas e particulares são, no presente caso, estranhas ao conceito delimitado pelo STF na emblemática ADPF 46. Direito do consumidor. Além das competências privativas, a Constituição brasileira adotou a competência concorrente não cumulativa ou vertical, de forma que a competência da União está adstrita ao estabelecimento de normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal especificá-las por meio de suas respectivas leis. É a chamada competência suplementar dos Estados-membros e do Distrito Federal. No caso concreto, a lei estadual trata sobre proteção do consumidor, matéria que é de competência legislativa concorrente nos termos do artigo 24, inciso 8 da Constituição. O princípio da predominância de interesse norteia a repartição de competência entre os entes competentes do Estado Federal brasileiro. Isso se dá não apenas para as matérias cuja definição foi pré-estabelecida pelo texto constitucional, mas também na hipótese de abranger a interpretação de diversas matérias. Assim, na dúvida sobre a distribuição de competências a envolver a definição do ente federativo competente para
legislar sobre determinado assunto específico, que engloba uma ou várias matérias com previsão ou reflexos em diversos ramos do direito, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e assegurados do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo. Por fim, a determinação legal de aposição de datas de postagem e pagamento na parte externa do documento remetido ao destinatário, consumidor, não se mostra suficientemente arbitrária a direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal. Ao considerar a teleologia da norma, a exposição desses dados atende ao princípio da razoabilidade, uma vez que observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação entre a lei estadual e as normas constitucionais protetivas do direito do consumidor. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos de interesse jurídico. Até a próxima!